sobre o terceiro ponto, onde a gente vai ver sobre expiação limitada, que talvez, de todos os pontos aí que a gente tem, quando a gente fala das doutrinas da graça, seja um dos mais polêmicos. Todos eles às vezes causam um certo desconforto, mas seja um dos mais polêmicos aí sobre o que Deus nos ensina. A gente vai ver hoje sobre expiação limitada. E só lembrando, o que a gente fez, né? Essa daqui é a ordem normal, como normalmente a gente trata as doutrinas da graça. Primeiro a gente fala sobre quem nós somos, depravação total, eleição incondicional, ação do Pai, depois expiação limitada, ação do Filho, graça irresistível, ação do Espírito Santo e perseverança dos santos, como que é a vida pós-conversão. E aqui na nossa série a gente mudou um pouquinho essa ordem e trocou o ponto 2 pelo 4, porque de maneira lógica, como que a gente experimenta isso? Normalmente a gente primeiro experimenta a ação do Espírito Santo em nós, para depois a gente entender o que está por trás daquilo que está acontecendo. Então, a gente mudou a ordem porque a gente entende que é mais fácil da gente compreender os 5 pontos quando a gente trata nessa ordem. Então, a gente já viu sobre depravação total, quem nós somos, totalmente depravados diante de Deus, e a Bíblia é muito clara ao enfatizar isso. O nosso coração ele é mau, ele é entregue ao mal, e ele é tão duro que por nós mesmos nós não somos capazes nem de nos arrependermos e crermos, a não ser que haja uma ação externa intervindo na nossa vida. E essa ação, a boa notícia é que Deus, na sua misericórdia, ele resolveu fazer isso pela ação do Espírito Santo, que é o que a gente viu na semana passada, o presbítero Davi que deu aula aqui. E a ideia é que Deus, com a sua graça, nos chama de maneira irresistível. Não significa que a gente nunca diga não para Deus, mas significa que quando Deus quer quebrar a nossa resistência, Ele quebra. E um bom exemplo bíblico disso é o apóstolo Paulo, que não estava atrás de Deus, que não queria saber de Deus, que estava querendo matar cristãos, até que Deus falou: chega, está na hora de você se tornar um crente. E o próprio Jesus derruba ele do cavalo, se manifesta a ele e chama ele. E a gente sempre brinca sobre isso, mas foi Paulo que quis se converter ou foi Deus que quis converter Paulo? É muito claro ali, quem foi atrás de quem? E a ideia da graça irresistível é que é Deus, com a ação do seu Espírito, quem nos chama e nos atrai a Ele. É verdade que eu me entrego ao Senhor, mas eu só faço isso porque antes Ele me atraiu a Ele e me trouxe a Ele, me deu olhos para ver, e essa é a graça irresistível de Deus. Hoje nós iremos falar sobre expiação limitada, que tem a ver com a seguinte pergunta: por quem Cristo morreu na cruz? É sobre isso que a gente vai falar hoje, e vocês vão perceber o seguinte: embora essa pareça ser uma doutrina com poucas aplicações, eu vou explicar a doutrina e no final eu quero fazer algumas aplicações. O que isso muda no nosso dia a dia? Por que é importante crer nisso? A gente vai ver sobre isso hoje. Então eu quero começar fazendo algumas perguntas, só para a gente começar a meditar aqui. Primeira pergunta: Jesus ama todas as pessoas da face da terra da mesma forma? Essa é uma boa pergunta. Jesus ama todas as pessoas da face da terra da mesma forma? Sim. Sim ou não? Sim, não, talvez, às vezes. Vou mandar uma enquete lá no grupo da igreja, para todo mundo responder lá, eu tenho certeza que vai ficar meio dividido. A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Outra pergunta boa: Jesus morreu por todas as pessoas da face da terra? Sim, não, talvez, às vezes. Eu vou fazer uma outra pergunta, e essa pergunta é uma pergunta boa. Essa pergunta é boa. Vamos supor, tá aqui o William. E vamos supor o seguinte: Jesus morreu pelo William. E Jesus morreu pelo William. O William é um cara crente, Jesus morreu por ele. O fato de Jesus ter morrido pelo William salva ele ou torna possível a salvação dele, dependendo da escolha que ele fizer? Estão entendendo a pergunta? A pergunta é o seguinte: o fato de Jesus ter morrido por alguém, isso efetivamente salva ou isso apenas torna possível a salvação? Entenderam a pergunta? Torna possível. Ou salva. Faz diferença falar isso, viu? A gente vai ver sobre isso. Mas olha só, eu só vou jogar aqui assim uma provocação. Porque para os dois lados, se você afirmar as duas coisas, você vai ter alguns dilemas. Se você fala assim: não, a morte de Cristo salva. Logo, Jesus não morreu por todo mundo, porque não é todo mundo que vai ser salvo. Certo? Agora, se você falar o seguinte: não, a morte de Jesus torna possível a salvação. Então você está dizendo o seguinte: Jesus morreu por todo mundo e a maioria das pessoas não vão para o céu. Então, a maioria das pessoas que Jesus queria salvar não vão ser salvas. Ele é um salvador frustrado, né? Ele não consegue fazer aquilo que ele queria fazer. Percebe como as duas coisas, se você afirmar as duas coisas, ou uma ou outra, você vai ter alguns dilemas.
E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sobre esses dilemas e quando a nossa resposta para essa pergunta sempre tem que ser voltando para a palavra. O que Deus manifesta sobre isso na palavra dele e como que a gente trata isso então. Estão entendendo, gente? Então aqui eu só estou levantando a problemática para mostrar que não é uma coisa tão simples assim de resolver. Não é um assunto tão simples. E outra questão importante, quando eu falo o seguinte, não, a morte de Jesus somente torna possível a salvação, você cria outro problema, que é o seguinte, então, é totalmente dependente do homem. O plano de Deus pode ser completamente frustrado dependendo de como você se posiciona. E aí você tem uma outra questão, e eu consigo me posicionar aceitando isso, recebendo isso, por mim mesmo, sem ação de Deus? A gente vai falar sobre essas questões hoje, tá, gente? E uma outra coisa que a gente vai ver, e no fim, eu vou dar um spoiler aqui, o que a gente acredita? Que no fim, Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por aqueles que vão ser salvos. Porque a morte de Jesus não só torna possível a salvação. A gente vai ler vários textos aqui, mas claramente a Bíblia, sempre que fala da morte de Jesus, não fala assim, então Jesus morreu para aqueles que o aceitarem, então... Não, a Bíblia sempre fala assim, ó, Jesus morreu para nos resgatar, para nos desarraigar, para nos salvar. Sempre trata da morte de Jesus como, se ele morreu por alguém, o pecado daquela pessoa está pago, ela não deve mais nada. A gente crê nisso, e eu vou mostrar por que a gente crê nisso. Mas eu quero dizer também o que isso muda na nossa vida. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Pode falar, Antônio. Uhum. E a gente vai ver algumas coisas sobre isso também. Porque tem alguns textos que falam, Deus pelo mundo. Mas como é que, então, se é só pelo povo de Deus, como é que funciona? A gente vai... Pretendo entrar nisso, né? Eu sempre pretendo muita coisa no começo da aula, prometo o mundo e entrego um pouquinho só. Mas vamos lá, eu vou tentar chegar lá, tá, gente? Primeira coisa, então, para a gente entender. O que Cristo realizou na cruz? A gente precisa entender o que Jesus fez na cruz, para depois a gente dizer por quem que foi. Então, quando a gente fala de expiação, por que chama expiação limitada? A palavra expiação significa, literalmente, pagar uma pena por um crime cometido. Então, o que significa expiar pecado? Significa o seguinte, pagar a pena daquele crime cometido. A pessoa pecou e, por isso, uma vez que Deus é justo, os pecados dela precisam ser pagos, justiça precisa ser feita, e expiar pecados é quando, então, a justiça é feita porque aqueles pecados estão sendo pagos e agora a pessoa não deve mais nada. Então, expiação significa, literalmente, pagar uma pena. E a doutrina da expiação limitada responde a pergunta seguinte, então por que Cristo morreu? Cristo pagou essa pena por quem? Ele expiou os pecados... Opa, tá errado ali. Por quem que ele expiou os pecados? Ele comprou esses benefícios no fim para quem? E aí, para a gente responder essa pergunta, por quem Jesus morreu, a gente precisa fazer uma pergunta anterior, que é muito importante para a gente conseguir responder essa pergunta, que é o seguinte, mas peraí, o que Jesus realizou na cruz? A morte dele efetivamente salva, e é o que eu perguntei aqui no começo, ou a morte de Jesus torna possível a salvação? Porque se eu creio que a morte de Jesus torna possível a salvação, então eu vou ter que dizer o seguinte, tudo depende de como o pecador, a morte de Jesus só passa a valer para alguém se aquela pessoa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Se não, Jesus morreu por ela, mas não vale ainda para ela. Jesus morreu por ela, mas ainda não está, assim, ela precisa dar o aceite para o dinheiro entrar na conta. O Pix não entra sozinho, entendeu? Você tem que aceitar para ver se o Pix vai entrar lá. Então, a ideia é, e essa é a pergunta, e essa é a questão, se Jesus se torna possível a salvação, tudo depende do que eu faço, e aí o que é decisivo não é a morte de Jesus, o que é decisivo é a minha postura. E no fim, o que me salva não é a morte de Jesus, sou eu. É o meu posicionamento diante de Deus. E aí você gera uma outra pergunta, que é importante, e nós? Podemos por nós mesmos crer em Jesus? Nos arrependermos dos nossos pecados e dar esse passo em direção a Deus? E aí você responder assim, e a gente já viu isso daqui, da depravação total. Não, a Bíblia é muito clara ao dizer que nós estamos mortos nos nossos pecados. Então como é que funciona isso? E aqui você vai começando a entender a profundidade do dilema. Por quê?
Outra pergunta que a gente pode fazer aqui, quando a gente fala, então depende de eu me arrepender e crer. Mas o arrependimento e fé, isso vem de Deus? E se vem de Deus, foi Cristo quem comprou isso para mim na cruz? Para eu poder crer em Deus, inclusive, e Ele me dá, porque assim, se o arrependimento e fé é presente de Deus para nós, essa é uma bênção que Deus nos dá. Eu me arrependo, creio e sou salvo. Essa bênção que Deus nos dá, foi também Jesus que comprou isso na cruz por nós? Ou não? É um passo que eu dou. É uma coisa que vem de mim. Estão entendendo o dilema, gente? Então, entender, responder essas perguntas, elas são necessárias. E eu sei que isso daqui pode parecer uma discussão meramente teológica, mas não é. Nós estamos falando sobre quem nós somos, sobre qual é a ação de Deus em nós, qual é a nossa ação em relação a Deus. E aí eu já vou falar como isso tudo muda a nossa vida. Então, aí agora eu quero ler alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender e responder essas perguntas. E é interessante isso porque quando a gente... E aí eu vou precisar da ajuda de vocês porque a gente vai ler vários textos. Então alguém abre para mim em Mateus 26, 28. Vamos sair da discussão meramente aqui filosófica e vamos entrar na Bíblia. Mateus 26, 28. Esse é um texto de Jesus da Santa Ceia. Quem achou, lê para mim, por favor. E outra pessoa já abre para mim em Jeremias 31. Esse daí pode deixar que eu abro, que esse daí é um texto que eu quero ler pausando. Mas alguém lê para mim. Mateus 27, 26, 28. Quem achou pode ler. Olha o que esse texto coloca. Jesus, no momento da ceia, e aqui a gente sabe que ele está falando da morte dele, que seria no outro dia, ele fala o seguinte: esse cálice representa o meu sangue, que é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue que garante para vocês todas as bênçãos da nova aliança. E para a gente entender do que Jesus está falando, a gente precisa voltar no Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento fala dessa nova aliança. Porque o grande ponto é que Deus fez uma aliança com o povo lá com Moisés, lembra, no Monte Sinai? E o povo de Israel descumpriu toda a aliança. Então, Deus levantou, e por meio dos profetas, ele prometeu: um dia eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Uma aliança diferente. Uma aliança diferente não no sentido de que seria uma coisa completamente nova, mas uma aliança que ia garantir aquilo que vocês não conseguem fazer. Então, em Jeremias, a gente vê claramente essa nova aliança e o que Jesus está dizendo lá em Mateus. A minha morte é o que vai comprar com o meu sangue todas as bênçãos da nova aliança. E aí vamos abrir em Jeremias 31, 31 a 34, que a gente vai ver então o que é essa nova aliança aí. Olha só. Jeremias 31, 31 a 34. Esse é um texto importante. Olha o que a palavra diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus está falando, vai vir dias que eu vou firmar uma nova aliança com o povo de Deus. E Jesus está dizendo, eu vim para com o meu sangue comprar e firmar a nova aliança. Ele continua, não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. E ele fala, vai ser uma aliança nova, não como aquela que foi lá no Monte Sinai, porque embora eu tenha sido um esposo maravilhoso, o povo, o meu povo, quebrou essa aliança, desprezou essa aliança, quebrou esse combinado. A aliança que é um pacto que Deus fez com o povo de Israel, e o pacto foi o seguinte, eu vou abençoar vocês, eu vou dar tudo, e em troca, vocês vão me obedecer. E o povo quebrou essa aliança a vida inteira, e Deus está falando isso. Vai ser uma aliança diferente, porque vocês não têm condições de cumprir a parte de vocês na aliança. Aí olha o que ele continua dizendo. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Estou no verso 33. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que ele fala. Eu vou imprimir a minha lei no coração de vocês. Vocês não vão precisar ficar um ensinando o outro, porque eu mesmo vou fazer isso e vou colocar no coração de vocês o temor e o amor a mim. E aí olha o que ele vai dizer mais para frente no capítulo 32, versos 39 a 41, também falando da nova aliança.
Olha o que ele diz. Verso 39 a 41. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, está falando aqui dessa aliança eterna, dessa nova aliança, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha a nova aliança, qual é a promessa. Tudo que vocês não conseguiram fazer, por causa do coração depravado de vocês, eu vou colocar temor no coração de vocês. Eu vou colocar minha lei no coração de vocês. Eu vou garantir com que vocês perseverem até o fim. Eu vou segurar vocês. E tudo que vocês deveriam fazer e vocês não conseguem fazer, eu vou colocar no coração de vocês para que vocês façam. A nova aliança, ela tem a ver exatamente, e 4 promessas da nova aliança. Eu vou fazer uma nova aliança que vai ser uma aliança eterna. Nessa aliança, eu vou dar para vocês um coração que vai garantir que vocês me temam, que vocês caminhem comigo. Eu nunca vou deixar de fazer o bem para vocês e eu não vou deixar com que vocês me abandonem. Percebe que a nova aliança não é assim. Eu vou morrer por vocês e aí se vocês se arrependerem, crerem e se entregarem a mim, aí sim, não, a nova aliança é o seguinte: eu vou abençoar vocês e eu vou dar esse coração para vocês. Percebe que, inclusive, a nossa parte na conversão faz parte daquilo que Deus prometeu na nova aliança. Esse coração que teme a Ele, que se arrepende, que crê, que caminha com Ele. Então, pode falar, minha irmã. Não necessariamente. O que acontece é o seguinte, e aí, um outro texto que eu acho que ajuda a gente a entender melhor ainda, vamos abrir lá em Ezequiel boa pergunta, e eu já vou responder ela. Só vou ler mais esses 2 textos que vai ajudar a gente a entender. Ezequiel 11, 19, também falando da nova aliança. Esse texto diz o seguinte: eu lhes darei um só coração, porém um espírito novo dentro deles, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa daqui também é dentro do contexto aí dessa nova aliança. Eu vou colocar o meu espírito neles, eu vou tirar o coração de pedra, o coração duro, o coração que não quer saber, e eu vou dar um coração de carne. E aí, o outro texto que é Ezequiel 36, vai um pouquinho mais para frente aí. Só mais esse texto aqui nessa parte da nova aliança. Ezequiel 36, 26, 27. Diz o seguinte, ainda nesse contexto da nova aliança aí: porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E eu vou ler o 26, na verdade eu li o 27 e o 28, vou ler o 26 também. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, e aí sim, colocarei o meu espírito para que vocês andem nos meus estatutos. Qual que é a ênfase aqui, gente? Olha o que o texto está dizendo. É verdade que a gente obedece a Deus, a gente anda nos estatutos de Deus, a gente tem que se esforçar, e aí respondendo a pergunta da irmã, eu tenho que me esforçar para fazer aquilo que Deus quer. É claro. Mas eu preciso entender o seguinte: isso, o próprio fato de eu ter essa consciência e ter essa disposição de coração só existe porque Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Então eu só faço a minha parte porque antes Deus amoleceu o meu coração e me deu um novo coração para eu enxergar. E é por isso que ninguém pode usar esse tipo de coisa e esse tipo de texto bíblico para ser espiritualmente assim, tô nem aí. Não vou fazer. Não, eu obedeço a Deus. Sabe qual é a marca de uma pessoa que tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, que Deus fez isso? É que a pessoa anda nos estatutos do Senhor. Porque a pessoa ela tem o temor do Senhor. O que é temor do Senhor, gente? É eu ter a consciência de que Deus existe. Que Deus está presente aqui e de Deus não se zomba. Por isso, eu busco viver a minha vida de maneira correta diante do Senhor, não só porque eu o temo no sentido de eu tenho medo porque Ele é sério, mas porque eu também o amo porque Ele morreu por mim. E quem tem essa consciência, o que o texto está dizendo é o seguinte, só tem porque Ele está dentro da nova aliança. Porque é Deus quem coloca esse coração que o teme em nós. O ponto é que até a nossa parte na nova aliança é fruto da ação de Deus em nós. E é por isso que a gente já falou isso outras vezes, mas é verdade que eu me converto a Deus.
É verdade que eu me arrependo e creio no Senhor, mas eu só faço isso porque antes o Senhor veio e tirou meu coração de pedra e colocou um coração de carne para que eu possa ver. Se não, todo o evangelho para mim é uma grande loucura. É bobeira, é perda de tempo. Eu não tenho olhos para enxergar. Tanto que Jesus, várias vezes Jesus pregava e ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todo mundo tem esses ouvidos. E quem tem esses ouvidos para ouvir? Aqueles que têm um novo coração, que o próprio Deus deu. A gente vai ver alguns outros textos que vão esclarecer um pouco melhor essa realidade, mas pode falar. Sim, sim, exato. A Bíblia, Novo Testamento chama isso de novo nascimento. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Novo coração. Pedro, se eu não me engano é Pedro, lá na sua carta ele vai dizer o seguinte: foi ele quem nos regenerou, segundo o lavar santificador do Espírito e tudo mais. Ele precisa me dar vida para que eu possa ver. Porque morto não crê, morto não ouve, morto não está nem aí para nada, morto está morto. Então, e o que a gente está vendo aqui é o seguinte: essa vida também está dentro da nova aliança. Quer ver uma pergunta que eu acredito que o Davi tenha feito na semana passada, mas uma pergunta boa. O que vem primeiro? Eu me arrependo e creio, e aí eu nasço de novo? Eu passo pela regeneração? Ou o que vem primeiro é Deus me regenera e então eu me arrependo e creio? É Deus que me regenera. E aí eu me arrependo e creio. Porque se Deus não fizer isso no meu coração, eu nunca vou me arrepender e crer. E o que a gente está vendo aqui é que, inclusive, esse novo coração foi comprado pelo sangue de Cristo, porque o sangue dele é o sangue da nova aliança. Porque esse coração está dentro da nova aliança. É uma das bênçãos que Deus promete para o seu povo na nova aliança. E Jesus vai dizer o seguinte: com o meu sangue eu comprei essas bênçãos para você. É que a gente costuma pensar, o que Jesus comprou na cruz? Eu morri para o céu. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: não foi só isso que Jesus comprou na cruz. Inclusive, a ação de Deus nos dar um novo coração, isso também foi comprado por Cristo na cruz. Porque eu sou pecador, eu não mereço nenhuma bênção de Deus, nenhum novo coração. Eu preciso que alguém pague pelos meus pecados para que Deus possa me abençoar dessa forma. Mais ou menos isso. Pode falar, Kátia. Ilustração boa mesmo. Pensa assim, ó, Dia dos Pais. Aí o seu filho chega para você: mamãe, vamos comprar um presente pro pai? Aí o que a mãe faz? Pega o cartão de crédito do pai, vai lá na loja, passa lá em 10 vezes sem juros e compra um presente para dar pro pai. E no fim, quem paga o presente é o próprio pai. Boa ilustração mesmo. A gente oferece para Deus. É verdade. Nossa vida, a gente se arrepende, a gente cria, a gente vive. Mas no fim a gente está pegando aquilo que o próprio Deus nos deu e oferecendo de volta para Ele. E você que é pai, mesmo você pagando presente, você fica feliz, não fica? De receber um presente do filho? Boa, boa ilustração mesmo. Gostei também. Gente, vou para frente aqui. Uma vez que a nova aliança fala de todas essas promessas, o que a gente vai ver então na Bíblia é que é o seguinte: o sangue de Jesus é o que garante que Deus cumprirá todas essas promessas. Deus nos dar um novo coração, Deus colocar isso tudo em nós, é fruto do sangue de Cristo derramado na cruz. Porque o grande dilema é o seguinte: é injusto Deus me dar um novo coração ou me abençoar de qualquer forma, uma vez que eu sou um pecador. Deus é santo e justo, ele não pode abençoar pecadores, ele tem que punir pecadores. Então, dentro da lógica e dentro do que Deus é, do caráter de Deus, ele não poderia simplesmente falar assim: eu vou dar um coração novo pro Giovanni porque eu fui com a cara dele. Não, ele tem que comprar o direito de fazer isso porque o Giovanni é um pecador. Não só o Giovanni, tá, gente? Todo mundo aqui. Então, inclusive, essa ação de Deus em implantar em nós fé foi algo comprado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Cristo é que compra o direito de fazer tudo isso,
ao comprar para si pessoas. Por isso, a gente vai ler esses 3 textos. Quem pode abrir para mim Lucas 22:20? Quem pode ler esse para mim, por favor? Maria Marta. Quem pode ler Hebreus 7:15? Gilê e Hebreus 9:15. Quem pode ler esse? Gabriel lê. Então vamos lá. Lucas 22:20. 22:20. Olha só, Jesus falando, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Percebe? Cristo compra o direito, com o seu sangue, de fazer isso pelas pessoas, de toda a nova aliança chegar nas pessoas. Isso envolve não só a salvação das nossas almas, mas o novo coração, arrependimento, fé, temor e assim por diante. Hebreus 7:15. Isso é Hebreus 7:15? Então essa... Oi? Leu 9:15. É isso aí, olha só. Jesus se tornou o sacerdote e com o seu sangue ele garante a nova aliança. E o versículo que eu queria era o 7:22. Tá errado ali. Jesus é o que garante que essa nova aliança, a aliança superior, chegue até nós. Na minha versão está o fiador da nova aliança. O que é um fiador, gente? É aquele que paga a conta no seu lugar, não é isso? Então toda nova aliança chega a nós porque Jesus pagou a conta no nosso lugar. E pense, nova aliança não é só a salvação das nossas almas. É um novo coração, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor e assim por diante. Então aqui o ponto é dizer o seguinte, o que a Bíblia coloca para nós é que todas as promessas da nova aliança foram compradas com o sangue de Jesus. Pela cruz, Jesus comprou o direito, não só de salvar as nossas almas, mas de nos dar novo coração, fé, arrependimento, vida eterna e assim por diante. Toda a obra, o pacote completo da salvação foi comprado por Cristo naquela cruz. Estão entendendo? Tranquilo, né? Então, se a gente olha dessa forma, isso significa o seguinte: se Jesus tivesse morrido por todo mundo ia se arrepender, crer, ter um novo coração e ser salvo. Porque com o seu sangue ele comprou tudo isso. Agora, se não é todo mundo que vai se arrepender, crer e etc, como a palavra diz, logo, a morte de Jesus não foi por todas as pessoas da face da terra. Porque senão eu estou limitando o poder de Cristo. O poder da morte de Cristo. O que Cristo fez na cruz. E quando a gente vai para a Bíblia, você vai ver vários textos que vai deixar claro que a morte de Jesus não só torna possível a salvação das pessoas, mas a morte de Jesus efetivamente salva as pessoas. Então, vamos ler mais alguns textos aí. Gálatas 1, enquanto o Gi fala, vamos abrir na Bíblia aí. Gálatas 1, pode falar, Gi. Boa colocação. Esse daí vai ser uma coisa que eu vou falar depois, mas olha o que o Gi está falando. Se Jesus morreu por todo mundo, e Jesus pagou pelos pecados da pessoa, e depois a pessoa vai para o inferno, então o mesmo pecado vai ser pago 2 vezes? Isso não seria injusto da parte de Deus? Todo juiz que cobra a mesma pena 2 vezes, pensa assim, o cara ficou 20 anos na cadeia, pagou a pena dele. Aí ele sai e o juiz fala, não, mas você vai voltar porque eu quero que você pague mais 20. Não, não é justo. Já paguei. E se Jesus morreu, pagou a pena da pessoa, e a pessoa depois vai para o inferno para pagar aquilo de novo, Jesus está sendo injusto. Deus está sendo injusto. É um bom argumento. Mas vamos lá. Gálatas 1, 3 e 4. Olha só o que o texto coloca. Isso aqui eu vou ler. Que a graça do Senhor Jesus estejam com vocês, na parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. O texto coloca aqui, ó, ele se entregou por nós para nos livrar desse mundo perverso. Não fala assim, para aqueles que quiserem
e que aceitarem, poderem então ter a oportunidade de se livrar desse mundo. Não, ele se entregou para livrar e ponto final. Percebe que ele não fala de uma possibilidade. Ele fala, se morreu, você está livre. É uma coisa que efetivamente salva. E como eu estou em Gálatas aqui, eu vou abrir no 3,13 também, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se pendurando no nosso lugar. Não fala assim, Cristo tornou possível que a gente seja resgatado. Não. Ele se pendurou e agora a gente está resgatado. Então, todos os textos, e vamos ler só mais 1 Pedro 2,24, mas se quisesse podia ler esses textos e muitos outros. Mas sempre que fala da morte de Jesus, esse é o meu ponto aqui. Ele sempre fala da morte de Jesus como uma coisa que efetivamente salva, não só torna possível a salvação. Mas se Cristo morreu por essa pessoa, ela está livre, ela está resgatada, é efetivo, é poderoso, é eficaz. Não é uma possibilidade apenas. Quem pode ler para mim 1 Pedro 2,24? Mais uma vez, o texto está colocando. Ele carregou os nossos pecados para que a gente seja feito justiça de Deus, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Não fala assim, pelas feridas dele, aqueles que quiserem então podem ser sarados. Não é uma possibilidade, é efetivo o negócio. Então, quando a gente fala da limitação da expiação, e quando a gente fala da expiação limitada, expiação, por que chama expiação limitada? Expiação, pagar uma pena, e limitada porque ela é limitada não a um número de pessoas, aqueles que o Senhor intentou para a salvação. Só que o ponto é o seguinte, no fim, todo mundo vai limitar de algum jeito. Ou você vai ter que dizer o seguinte, o número de pessoas é limitado, ou você vai ter que dizer, o poder da morte de Jesus na cruz ele é limitado. Depende, está na sua mão, não está na mão de Deus. Ou o que Jesus fez na cruz é limitado, ou o número de pessoas por que ele fez é limitado. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, no fim, todo mundo limita de algum jeito. Seja na sua eficácia, se salva ou não salva, ou seja em quem foi alcançado por isso. E agora, falando então da extensão da expiação, uhum, sim. Se ele quisesse, com certeza. Exato. Boa colocação. E também, a gente vai ver mais sobre isso, mas... E aqueles por quem Cristo morreu, não é porque eles têm nada de especial. Ah, não, é porque Deus olhou e falou assim, não, aquele ali, rapaz, aquele ali vai dar certo. Então eu vou investir naquele ali. Não, porque ele que garante se vai dar certo ou não. A obra é toda dele. Por isso, um dos lemas da Reforma Protestante, um dos solas, era sola deu glória. Só lhe deu glória. Por quê? Porque é o seguinte, toda a glória é de Deus, até o que eu faço de bom, Calvino dizia isso. O que você vê de bom na minha vida é fruto do agir de Deus. E o que você vê de ruim sou eu mesmo. É assim. E por isso, até o que a gente faz de bom, a glória é de Deus. Porque quem que coloca temor no meu coração? Quem que amolece o coração? Quem que dá olhos para ver? É o Senhor. E louvado seja o Senhor, gente. Por isso que eu falo que, embora isso pareça ser só uma doutrina, isso daqui tem implicações profundas na nossa vida, porque a gente passa a admirar e amar muito mais o Senhor quando a gente entende isso. Puxa, até o que eu faço de bom, Deus tem tanta misericórdia de mim. Isso vai amolecendo nosso coração. Isso vai nos constrangendo diante do amor de Deus. Eu sou. E todos nós somos. E Jesus derramou seu sangue por mim. E não foi assim, eu vou derramar o sangue por todo mundo aí, vamos ver que. Não, não, foi por mim. É específico o negócio. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Estou vendo minha hora aqui. Vamos lá. Gente, então se a morte de Jesus salva, compra a salvação, compra as bênçãos da nova aliança, a pergunta é, então por que em Cristo morreu? E aí, se Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo tem que ser salvo. Quando a gente lê aqui o que Jesus fez na cruz e a morte de Jesus para a salvação e etc., então se você disser o seguinte, Jesus morreu por todos, então você tem que assumir que no fim todo mundo vai ser salvo. Só que quando a gente vai para a Bíblia, é claro que não é todo mundo que vai ser salvo. A Bíblia é clara ao colocar isso. E não é clara só ao colocar isso, mas há muitos textos na Bíblia que afirmam, inclusive quando fala da morte de Jesus, que ele não morreu por todas as pessoas da face da terra. E aí vamos ler alguns textos sobre isso? Tem bastante texto aí. E eu fiz questão de trazer vários textos para não dizer, não, pegou um texto isolado aí que... Não. E eu podia colocar muitos textos. Selecionei alguns aqui.
Mas vamos lá. João 10, 14, 15 e 26. Não sei se eu vou ler todos, porque o tempo urge. João 10, 14. Olha só o que esse texto diz. Eu vou ler esse daqui, porque como é um versículo intercalado com o outro aí. Mas olha o que Jesus vai dizer, hein? João 10, palavras de Jesus, não são palavras minhas, não. Só puxar minha folha aqui. João 10, 14 diz o seguinte. Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Verso 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Não por todo mundo. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem e eu dou a minha vida por elas. É o que o texto está colocando. E olha lá o verso 26. Jesus diz. E aqui, ele começa a conversar com outras pessoas que questionavam Jesus e não criam em Jesus. E Jesus diz o seguinte, verso 26. Mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Quem que crê? Quem é ovelha. Quem não crê? Quem não é ovelha. E ele está ensinando uma coisa aqui interessante. O que vem primeiro, eu crer ou eu ser ovelha? Eu só creio porque eu sou ovelha. E quem não crê porque não é ovelha. E ele enfatiza o seguinte, e eu dou a vida por quem? Por quem é ovelha e por quem não é ovelha? Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo aqui. Então não tem como a gente... Não é uma questão de, não, é o jeito que está interpretando. É o que está aqui no texto. Não tem como a gente fugir muito disso. Mas esse é um dos textos que a gente usa. Olha, Jesus falando, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem assim como o Pai me conhece, eu conheço o papai e eu dou a vida por eles. É o que o texto está colocando. Hã? Exato. Não é aquele que Deus separou um rebanho para ele. E lembra? Quem coloca o coração que teme ao Senhor e se converte? O Senhor. Então ele vai fazer isso em quem? Em quem faz parte do rebanho ali dele, que ele separou para isso. Essa é a ideia. Gente, sabe qual que é o nosso problema? A gente não entende a profundidade da nossa depravação. A gente não entende o seguinte: eu não consigo crer por mim mesmo. A não ser que Deus toque no meu coração e me leve a Ele, eu nunca vou. E quem que Deus chama e traz para Ele? João 17 é o próximo texto que a gente vai ler. Mas é Deus quem traz as suas ovelhas. Na verdade, é mais para frente lá, João 10. Olha lá, vamos ler esse outro texto também? Eu já dou a palavra, tá, Aureliano? Só vou ler mais esse texto. Olha só, João 11, 50, 52. E Jesus diz o seguinte, ó. João 11, deixa eu chegar lá. João 11. Pera aí, rapidinho, só deixa eu ver uma coisa antes. Não, eu vou ler João 10, 16, desculpa. Eu li o João 10, 14 e 15. E aí depois mas eu vou ler o 16 também. Olha o que Jesus disse. Então, ó, eu dou a minha vida pelas ovelhas, verso 15, olha o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Olha, o aprisco ali é o povo de Israel. Ele fala, eu ainda tenho outras ovelhas que não está aqui, nesse meio aqui, está em outros lugares. Olha o que ele fala. Preciso trazer também estas. Em outras versões fala, a mim me convém conduzir essas também. Quem que conduz para o aprisco? Ele está falando, sou eu que faço isso. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Eu que vou chamar e elas vão ouvir a minha voz porque elas são minhas ovelhas. E então vai ter um só rebanho. Jesus se apresenta aqui como alguém que está reunindo um povo, que está espalhado por todas as nações, e ele está chamando e conduzindo essas pessoas para o aprisco dele. E Jesus está dizendo, e é por essas pessoas que eu dou a minha vida. Então, estão percebendo aqui o quadro, quando a gente vai lendo os textos? Pode falar, Aureliano. Pode falar. Aham. Sim. Boa pergunta. Aí a gente tem que separar, porque se você continuar lendo o texto, isso daí é Mateus 26, né? No 25, ele fala, ó, 25, tá por aí também. Ele fala que ele vai vir e vai separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes.
As ovelhas e os bodes. Ele vai separar toda a humanidade em dois povos, em dois grupos. As ovelhas que são dele, que ele mesmo falou que eu vou conduzir elas a mim. Elas vão ouvir a minha voz. Vai ter só um pastor, um só pá. E os bodes. E quando a gente fala de juízo final, e duas coisas, eu estou olhando minha hora aqui, vamos lá. Mas eu vou passar por isso rápido. Mas existe um juízo, não é assim, ó, todos os pecadores vão para o mesmo lugar, vão para o inferno da mesma forma. Não, porque entre os pecadores todos são pecadores e merecem o inferno, mas tem uns que foram pior que outros. Então, inclusive no inferno, você vai ter gradação de punição, segundo as suas obras. Então assim, aquele que foi terrível aqui, ele pode esperar um juízo mais terrível, todo mundo vai ser terrível, mas vai ter um juízo mais terrível ainda. Todo mundo merecia ir para o inferno, mas aqueles que tiveram o sangue de Cristo derramado por eles, a conta deles está paga. Então, por isso, eles não vão para o inferno. Mas para esses também haverá um certo juízo. Não para a salvação, porque a salvação deles não depende disso, mas para galardão, que ninguém sabe o que é, como é que vai ser exatamente, mas a Bíblia diz o seguinte, aqueles que foram salvos, porque entre os salvos, também tem aqueles que receberam tudo isso da parte de Deus, e foram muito mais dedicados ao serviço e etc. E aqueles que foram crentes. Passaram assim raspando, mas foram. E a Bíblia fala que existe também um certo juízo para esses, onde uns vão receber mais galardão que outros. E aqui, quando a gente fala de galardão, uma coisa muito importante para enfatizar. Galardão não é mérito, no seguinte sentido. Ah não, o cara vai receber o que ele mereceu. No sentido assim, não, galardão, eu gosto de pensar em galardão como, sabe aquele pai amoroso que o filho se dedicou pra caramba na escola naquele ano? E aí o pai, não é mais do que obrigação o filho se dedicar na escola, não faz mais nada, né? Tem que estudar mesmo. Mas o pai, vendo a dedicação do seu filho, ele chega no final do ano e fala assim, filho, eu vou te dar, sei lá, o filho queria muito um PlayStation. Filho, eu vou te dar um PlayStation esse ano. Como uma forma de reconhecimento da sua dedicação. Ele não precisava dar, ele não era obrigado a dar. Se não desse, estava tudo certo também, porque o filho não fez nada mais que obrigação. Mas o pai reconhece isso e o presenteia por isso. Galardão é mais ou menos isso. Não é uma questão de mérito, assim, tem que dar, porque senão ele está sendo injusto. Não. Mas Deus, na sua misericórdia, ele... Então, quando a Bíblia fala do julgamento, e cada um segundo as suas obras, tem a questão da punição eterna, e é bom a gente entender o seguinte, eu só não vou ser punido se Jesus morreu no meu lugar, senão eu vou ser punido também, porque eu sou miserável, eu mereço o inferno. Mas existe também, para os salvos que estão em Cristo, uma distinção de galardão que a Bíblia coloca. Não tem como eu aprofundar muito nisso, mas é isso. Mas ninguém vai para o céu porque merece. E ninguém vai para o inferno sem merecer. Só que a gente vai para o céu porque Cristo pagou pelo nosso pecado. Por isso que ele comprou o direito de nós estarmos lá. Comprou o nosso ticket para estarmos lá. William queria falar? Pode falar, meu irmão. E aí? É verdade. Boa. Que tá em Mateus 25 também. Tá no texto anterior aí que tá falando desse... Mateus 25, desde o 24, Jesus está falando do fim dos tempos, né? Então, por isso você tem várias parábolas sobre isso. Certo, gente? Posso para frente aqui? Que olha só o meu tempo acabando. Que bênção. Vamos lá. João 17, 6. Outro texto que fala sobre essa questão do por quem Cristo morreu. Por quem Cristo fez tudo isso. João 17, 6, 9 e 19. Essa daqui é a oração sacerdotal de Jesus. E aí Jesus, olha o que Jesus fala aqui, essa daqui é a oração que a gente tem registrado na Bíblia, a maior oração de Jesus, que ele faz antes de ir para a cruz. Então ele está para ir para a cruz e tem essa oração registrada. E ele diz o seguinte, estou no verso 6, manifestei o teu nome, Jesus está falando com o Pai aqui, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Olha só, eu manifestei meu nome para quem? Para aqueles que o Senhor me deu. Eles eram teus e o Senhor me confiou eles. Por isso eu manifestei o teu nome para eles. E qual que é a marca de quem são esses? Eles têm guardado a palavra do Senhor. E aí, verso 9. Olha o que o texto vai dizer. É por eles que eu peço.
Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha Jesus, eu rogo, eu peço, não é por todo mundo não, é por esses aí que o Senhor me deu. É por esses para que eu manifestei o teu nome, aqueles que eram teus, o Senhor me confiou. É por esses que eu oro e que eu rogo. E aí, olha, e é interessante porque olha lá no verso 19, que aí mais para frente na oração. A gente podia ler tudo isso daqui, todo o texto, mas não vai dar tempo. Mas no verso 19, ainda dentro dessa ideia, ele fala: "E é a favor deles, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade." Quando Jesus fala que é por eles que eu me santifico, ele está falando da sua morte. Ele estava para ir para a cruz aqui. Então, é por eles que eu me entrego, me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, para que eles também sejam purificados e separados para o Senhor. Então, o Jesus está dizendo aqui, é por eles que eu oro, e é por eles que eu vou me entregar, para que eles então sejam conduzidos ao Senhor e separados para o Senhor, santificados para o Senhor. Então, aqui mais um texto de, olha, é por esses que Jesus estava fazendo tudo isso. Certo? Marcos 10, 45. Quem pode ler isso daí? Agora eu vou dividir os textos aqui, senão a gente não vai chegar, a gente não vai terminar. Então, ó, Marcos 10, 45. Quem pode ler esse, por favor? Tiago lê. Hebreus deixa, que é muito parecido com Marcos 9. Apocalipse 5, 9. Quem pode ler esse para mim, por favor? Gabriel lê. O Adalto lê o próximo. Efésios 5, 25. Adalto lê. O Edson lê Isaías 53, 11. Mateus 1, 21. Quem pode ler esse? Giovanni lê. E Romanos 8, 29, eu leio esse texto. Olha só, mais alguns textos falando sobre Jesus e a obra dele na cruz. João 17, Marcos 10, 45. E dar a sua vida em resgate por todos, não por muitos. Então percebe que quando você fala muito, você está falando de muita gente, mas você está falando de todo mundo. O próprio Jesus falou isso, e Hebreus 9, 28 também vai falar isso, que Jesus veio para dar a vida por muitos. Essa é a ideia. Apocalipse 5, 9. E aí, no céu, tá todo mundo cantando para Jesus, digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue compraste, aqui um texto importante, porque o sangue de Jesus compra pessoas para ele. E compra pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então o próprio texto fala assim, e comprou um pouquinho de cada terra, um pouquinho de cada povo, e aqui, nesse sentido, a gente pode falar, existe um sentido em que Jesus morreu por todos. No seguinte sentido, todos os tipos de pessoas, todas as classes de pessoas, judeus, não judeus, ricos, pobres, pessoas que estão no poder, pessoas que não estão no poder. A ideia, e todos os textos que a Bíblia fala que Jesus morreu por todos, se você ler o contexto, você vai perceber que ele está falando de todos num sentido assim, de todos os tipos de pessoas. Não por todos os indivíduos, sem exceção da face da terra. E o próprio texto de João 3,16 é nesse sentido. Porque lembre-se que os israelitas eles eram muito fechados no nós somos o povo de Deus e todo o resto é combustível para o inferno. Eles literalmente pensavam isso. Quem não era judeu foi criado por Deus para acender o fogo do inferno. E João vem para dizer o seguinte: não, Deus amou o mundo de tal maneira. Todo tipo de pessoa, não é só vocês. E se você ler todos os textos que vai falar de Jesus se entregando pelo mundo, é nesse sentido, de todos os tipos de pessoas e não só um povo específico, não só o povo de Israel. Então, nesse sentido a gente pode falar que Jesus morreu por todo mundo. Por todos os tipos de pessoas, por todas as pessoas, por pessoas espalhadas por todo mundo. Não, e olha que interessante. A promessa era que desde Abraão, Deus ia por meio de Abraão trazer salvação e reunir um povo que ia ter um pouquinho de cada família da terra, formando esse povo. E aí a gente vê isso lá em Apocalipse 5, de que comprou pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, de todas as famílias da terra, reunidas diante do Cordeiro, que comprou essas pessoas. Só um parênteses aqui, rapidinho, já dou a palavra, Viviane, mas conta-se a história de uns missionários moravianos, que ficaram sabendo de uma ilha que tinha, onde era uma ilha de escravos, onde, assim, só ia para lá quem era escravo, e a pessoa, quando ia para lá, ela ficava lá até morrer, trabalhando, trabalho escravo lá para produzir para o patrão dela.
E esses moravianos, na época, eles estavam com um impulso missionário, com esse ardor missionário muito forte, e eles se sentiram chamados para ir pregar lá nessa ilha para esses escravos. E sabe o que eles fizeram para poder ir lá? Se venderam como escravos para o senhor daquela ilha e condenaram o resto da sua vida trabalhando como escravo, com o objetivo de ir para lá pregar o evangelho. E quando eles estão indo para lá, e você tem todos os familiares, as pessoas chorando com a despedida deles, e a frase deles é emblemática e memorável. Eles dizem o seguinte: o Cordeiro comprou, e com o seu sangue comprou também pessoas que estão lá. E o Cordeiro precisa receber todos os despojos da sua obra. E olha só, qual que é a confiança deles? O Cordeiro também derramou sangue por pessoas que estão lá. E a gente precisa ir lá, porque esse é o meio que Deus escolheu para alcançar essas pessoas, a pregação da palavra. Porque todo o sangue de Jesus derramado foi para comprar pessoas e a gente precisa alcançar todas essas pessoas. Percebe como entender isso, inclusive, dá ardor missionário na história da igreja. Os maiores missionários na história da igreja eram pessoas que criam nisso. Porque eles criam, tem pessoas lá que Jesus comprou. E aí eles olhavam para povos que eram extremamente duros, extremamente assim, insensíveis e rebeldes. E por que eles tinham ousadia para sair da terra deles e ir para lá? Porque eles acreditavam o seguinte: o Cordeiro comprou pessoas de lá. E aqueles que o Senhor Jesus comprou vão se render. Porque o Cordeiro comprou, inclusive, arrependimento e fé para eles. Um novo coração para eles. Por isso vamos. Porque aqueles que o Senhor Jesus tiver, eles vão ouvir. Eles vão ter ouvidos para ouvir e o Senhor Jesus vai chamar eles. Então, na história da igreja, gente, os maiores movimentos missionários e os mais ousados movimentos missionários sempre nasceram no berço de pessoas que criam nisso daqui. Porque aí, não depende se a pessoa é mole ou não, depende do Cordeiro que derramou o sangue dele e ele comprou pessoas. Então, isso garante com que essas pessoas sejam salvas e cheguem ao Evangelho. Enfim, desculpa, Viviane, pode falar. Não, não é isso. Não é isso. Por quê? Porque aí você vai dizer o seguinte: não, é como se as pessoas fossem inocentes e é Deus que fala assim: não, esse daqui eu vou mandar para o inferno. Não, esse daqui eu vou mandar para o céu. A lógica não é essa. A lógica é o seguinte: todo mundo tá ninguém vai para o inferno porque Deus mandou para lá. As pessoas vão para o inferno por causa dos seus próprios pecados. A culpa de quem vai para o inferno é dela. Por escolha humana. É claro que permissão divina, com certeza, mas não foi Deus quem inclinou o homem para fazer nada. Ele fez porque quis. Da mesma forma, todos nós aqui, por exemplo, tem o texto de Tiago que fala o seguinte: Deus a ninguém tenta e a ninguém é tentado. Tudo que a gente faz de errado, a gente faz porque quer fazer. Não foi Deus quem colocou isso no nosso coração. Então, por que é importante dizer isso? É porque a ideia é que Deus não inclina ninguém para o mal. E tudo que nós fazemos de errado e todas as consequências dos nossos pecados é culpa nossa. Não é fruto da ação de Deus. Somos nós que nos colocamos. Está dentro da permissão de Deus? Com certeza. Deus é soberano. Mas a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Então a ideia é o seguinte: ninguém vai para o inferno por escolha de Deus, no sentido de a pessoa estava neutra e Deus falou assim: não, eu vou colocar, essa daí eu vou colocar coisa ruim para ela ir para lá mesmo. Não. A gente diz o seguinte, a gente costuma dizer quando a gente fala de eleição: Deus não manda ninguém para o inferno, Deus escolhe tirar pessoas de lá. É diferente a gente falar isso. Porque se Deus manda pessoas para o inferno que são neutras, Deus está sendo injusto. Agora, ninguém vai para o inferno porque Deus, a pessoa era bondosa, mas Deus então falou: não, esse daí eu não quero, não, eu vou desprezar esse daí. Não. Todas as pessoas vão para o inferno porque elas, conscientemente, merecem isso. Elas escolhem descumprir a lei de Deus, elas merecem ir para o inferno. E Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, ele escolheu algumas dessas pessoas para fazer isso. Agora, por que Deus não escolheu todo mundo? Ele podia ter feito. Agora,
alguns questionamentos que nos surgem. Nossa, mas por que Deus não fez isso por todo mundo então? Aí, quando Paulo entra nesse assunto lá em Romanos 9, ele vai dizer o seguinte: quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Está lá em Romanos 9. Deus é quem faz. E se Deus quis dar um presente para um, é como um pai que chega e fala assim: ó, eu quero dar um presente para o meu filho e não quero dar um presente para o outro. O dinheiro é meu, eu compro para quem eu quiser. A ideia é que Deus é dono disso e Deus não está debaixo de obrigação para com ninguém. Deus é soberano. E aí, Viviane, uma coisa importante que a gente esquece. Deus, ele é amoroso, mas ele também é justo. Deus, ele é gracioso, mas ele também é santo. E da mesma forma que Deus é glorificado quando ele manifesta a graça a um pecador, ele também é glorificado quando ele manifesta justiça para um pecador. Porque Deus é santo e justo. Então, eu acho que uma coisa que ajuda a gente a... É claro que existe um quê de mistério em tudo isso. Porque nós estamos falando sobre os desígnios de um Deus eterno. A gente tem um limite até onde a gente consegue ir. Mas o grande ponto é o seguinte: se eu não creio nisso também gera um problema. Porque a pergunta é a seguinte: se Jesus morreu por todos, então por que não é todo mundo que vai ser salvo? Esse também é um problema. E aí, para mim, essa é a questão maior. Se Jesus morreu por todos, e não é todo mundo que vai ser salvo, então você está dizendo o seguinte: Deus não é soberano. Deus está limitado ao que a gente quer. É a gente que manda. Deus ele é só um espectadorzinho que às vezes eu quero, às vezes eu não quero, e aí eu posso desprezar e bater e depois chamar. Não é essa a posição de Deus. Então o ponto é que, e aí a gente tem que, quando a gente olha para o quadro geral da Bíblia, quando Deus é apresentado, como ele é apresentado? Ele sempre é apresentado como um Deus soberano, um Deus que tudo pode. Foi dado um exemplo aí. Por que Deus chamou Abraão e não chamou as outras nações? Tinha várias nações. Por que Abraão e não as outras? E é muito claro que no Antigo Testamento era o povo de Israel e só. Não tinha as outras nações. Por quê? A resposta é, ele mesmo diz, ele é soberano. Por que quando Paulo vai falar disso lá e isso daí vai ser a próxima aula, né, quando fala da eleição. Quando Paulo vai falar disso lá em Romanos 9 também, ele vai dizer o seguinte: tinha Jacó e Esaú, gêmeos na barriga de, sempre confundo, Raquel. Não, Rebeca. Gêmeos na barriga de Rebeca. E desde antes deles nascerem, Deus falou: o mais velho servirá ao mais moço. Quem eu vou escolher para continuar o meu povo vai ser o mais moço, não vai ser o mais velho. Deus escolheu Jacó na barriga de Rebeca. E Paulo vai falar isso lá em Romanos 9. Por quê? Por que não Esaú? Porque Esaú saiu uma outra linhagem que não era parte do povo de Deus. Por que Jacó e não Esaú? Paulo vai dizer, porque Deus é soberano. Quem és tu, homem? É isso que Paulo vai falar. Para discutir isso com Deus? Para reclamar com Deus? Por que você fez assim e não fez assado? A gente vai até um certo ponto, mas chega um ponto que a gente fala, opa, peraí. Deixa Deus lá e eu vou ficar aqui no meu lugar. Então a resposta é que assim, da mesma forma que Deus é amoroso e gracioso, e ele resolveu manifestar isso salvando pessoas, Deus também é santo e justo. E ele também quis manifestar isso. E a gente vai vendo a pessoa de Deus e o caráter de Deus de maneira completa. Ele é santo e justo. E você percebe como isso vai, essa ênfase no... o ponto aqui é dizer o seguinte: a gente não pode enfatizar o amor de Deus de maneira desequilibrada com os seus outros atributos. Porque Deus é um ser completo, ele não... não, a gente precisa enfatizar todos os atributos de Deus. E a falta desse equilíbrio tem gerado hoje na igreja evangélica pessoas, por exemplo, dizendo que, rapaz, você pode ser homossexual, você pode ser... tá tudo certo, porque Deus ama. E é verdade que Deus ama, mas não é bem assim. Deus ama, mas ele não é só amoroso. Além de amoroso, bondoso e gracioso, ele é santo, justo, temível. E inclusive com o seu povo, quantas coisas Deus fez com o seu povo? Com o povo de Israel. Que terrível. Imagina, lembra Daniel? Imagina uma nação que invade a sua nação, mata os seus pais e te leva como escravo. E Daniel 1 vai dizer o seguinte: foi a mão de Deus que fez isso. Porque Deus, ele é amoroso, ele é gracioso, ele é bondoso, mas ele também é santo, justo e assim por diante. Então, o ponto é que quando a gente olha para o quadro maior, a gente não pode se esquecer que Deus é tudo isso e que não há injustiça nenhuma da parte de Deus em condenar pecadores.
E não há injustiça nenhuma da parte de Deus se ele quiser manifestar graça não para todos. Porque ele não está fazendo isso porque ele deve nada a ninguém. Ele está fazendo isso como um Deus bondoso e gracioso que quer presentear alguns. A adoção é um exemplo. A pessoa adota aquele ali. E os outros, ele está adotando, ele adota, é aquele ali. Então, é esse quadro maior. Eu sei que isso é difícil de entender. E eu sei que assim, eu falo, eu tive dificuldades e para mim foi uma caminhada até eu entender tudo isso. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia de um modo mais amplo, estudando os textos na sua profundidade e entendendo o quadro maior de quem é Deus. Porque a verdade é o seguinte, existe um Deus que a galera prega, que boa parte das vezes não está muito atrelado ao que a Bíblia ensina sobre Deus. E quando a gente começa a ter uma noção mais ampla de quem Deus é, opa, a gente começa a dar um passo para trás. E para mim um bom exemplo disso é, pensa no Antigo Testamento, gente. Era o povo de Israel e só. Quantos povos tinham? Era uma nação só, que não era a nação maior, não era a nação mais... Era uma nação problemática, mas Deus quis fazer por meio daquela nação. E a Bíblia sempre enfatiza que Deus escolheu a nação de Israel. Então, isso é visto no Antigo Testamento. Mas espera aí que a Selma tinha levantado a mão? Pode falar. Uma colocação boa é, às vezes as pessoas falam, né? Ah, Deus, como é que é? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Certo ou errado? Errado, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Tanto que ele só ama o pecador quando Cristo se fez pecado no lugar dele. E Deus odeia tanto o pecado que ele matou o filho dele pelo meu pecado. Ele só me ama porque diante dele a minha conta já está paga. Eu não sou mais pecador no sentido de dever alguma coisa. Por isso ele me ama. Então, e tem vários textos bíblicos que falam isso, que Deus abomina o pecado e o pecador. Que Deus odeia o pecado e o pecador. Então é essa noção mais ampla do Deus justo que nós temos, que abomina o pecado. Mas peraí que o William queria falar também? E eu vou ler um texto para terminar aqui de Romanos, mas antes tinha mais alguém que tinha levantado a mão. Pode falar. E tá vendo? É um assunto que causa muitas, mexe com a gente. E de fato, é um assunto complexo, mas se a Bíblia fala disso, é do nosso interesse, porque, como diz Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós. As que Deus não revelou, a gente não tem que mexer, mas o que ele revelou, a gente tem que pensar e meditar sobre isso. Pode falar, Antônio.
Gigantesco, verdade. E só uma colocação sobre isso. Lembra que quando Deus chamou Abraão, ele falou: eu te chamei, sai da tua terra, porque eu vou abençoar as nações pelo seu nome. Ele foi escolhido para ser um canal das bênçãos de Deus para as nações. E fazer parte desse povo carrega essa responsabilidade. Eu não estou aqui só para ficar de bonitinho aqui esperando Jesus voltar, não. Eu estou aqui porque Deus me salvou para que eu o sirva. E aqui eu vou falar só mais 2 textos, que meu tempo já acabou faz tempo, mas vocês aguentam mais 2 minutinhos aí. Primeiro, Efésios 5:25, e aquele texto vai dizer o seguinte: maridos, amai a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É bonito isso daqui, porque é o seguinte: Deus chama todos os maridos a amar todas as pessoas do mundo, certo? Mas a sua esposa ele tem que amar de um jeito diferente. Ele ama todo mundo com um amor geral, mas a sua esposa ele ama com um amor específico. E é bonito isso, porque a gente pode dizer que Deus ama todas as pessoas num certo sentido. Sim, Deus é bondoso e gracioso e enche a vida de todo mundo de coisa boa. Mas existe um povo, a esposa dele, ele ama de um jeito específico e especial. Ele entregou a sua vida não por todo mundo, mas pela sua esposa. E Paulo usa isso para dizer o seguinte: da mesma forma vocês têm que entregar a vida pela sua esposa. Não é por todo mundo, não. Amar a ponto de se entregar é pela sua esposa. E o outro texto que eu quero ler, Romanos 8:29. Paulo falando aqui também dos que foram chamados por Deus e tudo mais. E olha o verso 29 que ele vai dizer: porquanto os que de antemão conheceu, e na Bíblia conheceu aqui, é quando você... A palavra conhecer, hoje em dia a gente fala conhecer de maneira muito supérflua. Assim, eu sigo alguém no Instagram e falo assim: eu conheço tal pessoa. Na época, conhecer... Quando alguém falava de conhecer alguém, era no sentido de você se relacionar profundamente com aquela pessoa, se afeiçoar àquela pessoa e amar aquela pessoa. Isso era conhecer alguém. E aí o texto vai dizer o seguinte: aqueles que de antemão, antes de tudo, ele conheceu, ele se afeiçoou, ele amou, a esses também Deus predestinou. A esses também... Peraí. E aos que... 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que ele se afeiçoou, que ele amou, a esses ele predestinou para serem conformes à imagem do filho. E é o verso 30. E aos que ele predestinou, a esses ele chamou. Então, Deus amou alguns, ele destinou esses daí então para serem parte do povo dele. A esses ele chamou com o seu espírito e trouxe para eles, ele que conduz. A esses também justificou com a obra de Jesus na cruz, e a esses também glorificou. E isso daqui envolve tanto a nossa vida agora já em Cristo, como a nossa vida futura. Mas olha a cadeia, como é que começa. Ele amou, então ele separou esses para ele, e então ele chamou esses com seu Espírito, e então eles são justificados em Cristo Jesus, e a esses então Deus glorifica no final. Tudo começa com o quê? Deus de antemão os conheceu. E é a esses que a cadeia vai indo até que termina a nossa glorificação. E aqui, percebe, quem que dá o primeiro passo? É o Senhor. E por que a gente vai até Ele? Porque Ele nos chamou. E a gente é justificado, então, porque a gente se rendeu. Por quê? Porque antes Ele me chamou e me amou. E eu vou para o céu, quem começou tudo isso? Ao Senhor. Por isso, toda a glória é dEle. E aqui, gente, mais uma vez, última coisa que eu vou falar. Se eu não creio nisso, a oração de quem não crê nisso daqui é a seguinte: Senhor, eu te louvo, porque eu fui muito mais esperto que o resto das pessoas. Eu ouvi a tua palavra, mas enquanto as pessoas foram burras e não acreditaram, eu acreditei. Então eu escolhi me arrepender. Eu escolhi crer no Senhor. Então eu te agradeço pela minha vida e pela escolha que eu fiz. E por isso eu vou para o céu, porque eu decidi tomar esse caminho para a minha vida. Gente, alguém em sã consciência faz essa oração? Não faz, né? A nossa oração, mesmo que a gente não acredite nisso daqui, quando a gente está de joelhos, a nossa oração é: Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado porque eu era um miserável, mas o Senhor tocou no meu coração. E obrigado pela esperança que eu tenho, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. Toda a glória é do Senhor. Não tem como eu orar desse jeito se eu não crer nisso daqui. Por isso que o pessoal brinca, né? Que no fim, todo mundo de joelho é reformado. Todo mundo de joelho acredita nisso daqui. Quando a gente ora pelas pessoas: Deus, por favor, toca no coração do Antônio. Por que você ora assim? Você devia orar o seguinte: Deus, olha, na verdade eu nem sei porque eu tenho que orar por ele, porque é ele que tem que escolher. Então, independente, eu não oro ao Senhor. Percebe? Só que a gente não faz isso, né? Porque a gente sabe que no fim, gente, tudo que nós fazemos de bom é fruto da ação de Deus em nós. O amor de Deus pelo seu povo não é um amor geral, é um amor específico. E eu vou terminar falando isso. Se você faz parte desse povo, louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Sinta-se assim amado pelo Senhor. Porque Deus não te amou com um amor geral.
Ah, ele ama todo mundo, por isso que ele me ama também. Não. Ele me amou com um amor específico, como de um noivo, de um marido que ama a sua esposa. Por isso, mesmo que os meus pais não me amem, mesmo que a minha esposa não me ame, mesmo que meu marido não me ame, mesmo que ninguém me leve a sério, eu não sou mal amado. Pelo contrário, eu sou profundamente amado por aquele que realmente importa. E louvado seja o Senhor por isso. Isso enche o nosso coração. E a gente... Aula que vem eu termino um pouquinho isso daqui, tá? E aí eu vou para outra aula. Mas isso daqui é um assunto que eu sei que é difícil de entender, mas as implicações disso são profundas para as nossas vidas. E se a Bíblia trata, a gente tem que tratar também. Se alguém tiver dúvida sobre isso, estamos à disposição aí. Vamos conversar mais. Mas aqueles que, principalmente aqueles que são mais novos, saibam que esse é um assunto que é comum a gente demorar um pouquinho para entender a profundidade disso. É como se fosse uma carne um pouquinho mais sólida, que você precisa mastigar um pouquinho mais para conseguir engolir, porque não é fácil mesmo, não. Mas, se a Bíblia fala, a gente fala também. Essa é a nossa perspectiva. Vamos orar, gente? Fechando aqui a nossa aula. Senhor, obrigado pelo teu amor por nós, manifesto naquela cruz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como nós vimos hoje, Deus, o teu amor e o teu sangue derramado naquela cruz não compra só para nós vida eterna, mas compra também arrependimento, fé, regeneração, uma nova perspectiva de vida. E se nós temos essa perspectiva é por causa do teu amor por nós, e nós te louvamos por isso. E pedimos que o Senhor nos ajude a entender isso com mais profundidade. A gente sabe que esse é um assunto difícil da gente entender. Mas eu peço que o Senhor esteja nos ajudando a entender isso com mais profundidade, Deus. E entender a profundidade do teu amor por nós. Porque a verdade é que entender isso daqui constrange o nosso coração diante do Senhor. Tanto nos lembrando da nossa própria depravação e da nossa própria limitação, como também nos lembrando como o teu amor por nós é muito mais profundo do que normalmente a gente imagina. E nos ajude, Deus, a constrangidos por esse amor, a amar o Senhor de volta e servir ao Senhor de todo o coração. Então trabalha tudo isso em nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.